Olá pessoal, o projeto de extensão A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo e os Serviços Ecossistêmicos apresenta a oficina de número 1, intitulada Legislação Ambiental Brasileira e Unidades de Conservação. Para começar, vamos tratar de um tema muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Mas antes precisamos entender o que é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável envolve três áreas que se encontram interligadas: a sustentabilidade ambiental, que envolve a manutenção das funções e componentes do ecossistema de modo sustentável; a sustentabilidade econômica, que envolve a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais na esfera econômica; e a sustentabilidade sociopolítica, que promove um equilíbrio social, ou seja, o desenvolvimento social e socioeconômico acoplados. O ano 2015 ele é considerado um marco histórico em todo o mundo, em que foi firmada uma agenda global única, a partir de uma ação global buscando reduzir a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Combinando essas quatro ações, pode-se falar que há um desenvolvimento sustentável. E essa agenda, ela tem 17 objetivos e 169 metas. Nós vamos conhecer mais agora algumas delas. No caso, nós destacamos 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, que esses 4 estão intimamente relacionados ao nosso projeto de extensão. O primeiro é o ODS 3, que trata da saúde e do bem-estar e busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. O ODS seguinte é o ODS 11, que trata das cidades e comunidades sustentáveis, buscando tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O ODS 13, ele trata especificamente da ação contra a mudança global do clima, a partir de medidas urgentes para combater a mudança do clima e todos os seus impactos. E por fim, o ODS 15, que está ligada com a vida terrestre, de proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, nunca antes os líderes mundiais eles firmaram uma ação global comum com uma agenda política tão ampla e tão universal. Então, esse é um indicativo de que estamos rumo a um desenvolvimento sustentável, em que há uma dedicação coletiva na busca desse desenvolvimento global a partir de uma cooperação vantajosa para todos. Então, esses ganhos eles são para todos os países e para todas as partes do mundo. Agora nós vamos tratar da legislação ambiental brasileira, que é considerada uma das mais completas e avançadas do mundo, e tem a intenção de proteger o meio ambiente e reduzir as consequências das ações devastadoras. Elas são fiscalizadas por órgãos ambientais que vão definir regulamentações e autos de infração nos casos de não cumprimento da legislação. Ela pode ser aplicada tanto para empresas privadas quanto para o poder público e o cidadão comum. No caso da Constituição Federal Brasileira, ela é considerada inovadora porque já em seu artigo 225, ela define a importância de manter o ecossistema estabilizado por meio da preservação e recuperação ambiental, com o objetivo de garantir a qualidade de vida para todos os indivíduos que são dignos dessa qualidade. Então, essa legislação ela é considerada inovadora por causa disso, que ela incorpora questões ambientais na legislação. Mas ela apresenta algumas lacunas, que é a própria falta de fiscalização eficiente, por causa do enfraquecimento dos órgãos ambientais, que gera a falta de implantação das leis. Agora vocês vão conhecer as principais leis ambientais no Brasil. Vamos especificar algumas delas posteriormente. A primeira é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei nº 6.938/1981, que trata da preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Então, essa lei ela é anterior à legislação, como vocês podem ver pela data, já que é a Lei de 1981. E muitas questões da Política Nacional do Meio Ambiente elas foram colocadas na legislação, na Constituição Federal. A gente destaca também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que foi implantado pela Lei nº 9.985 de 2000, que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. A Política Nacional do Meio Ambiente foi um marco no que se diz respeito à gestão de políticas públicas ambientais.
Então tem como base alguns princípios. São eles: a manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento das atividades poluidoras, incentivo ao estudo e à pesquisa, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental a todos os níveis de ensino. Agora vocês vão conhecer os principais órgãos ambientais brasileiros. A Política Nacional do Meio Ambiente criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Ela foi efetivada pela Lei Federal nº 6.938, de 1981, e pelo Decreto Federal nº 99.274, de 1990. O Sistema Nacional do Meio Ambiente é responsável pela gestão ambiental no Brasil, e ele é formado pelos órgãos e entidades da União e dos Estados, e também do Distrito Federal e dos municípios, que são responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no Brasil. Então vocês vão conhecer agora um pouco da estrutura do SISNAMA. É formado por um órgão superior, representado pelo Conselho do Governo, e esse órgão superior é formado por órgãos executores, que são o IBAMA e o ICMBio. O órgão consultivo e deliberativo é representado pelo CONAMA, que tem também órgãos seccionais, que são dos próprios estados. O órgão central do SISNAMA é o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos locais são representados pelos municípios. Agora vamos tratar de outras leis ambientais que são muito importantes. É interessante conhecer a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei nº 11.428 de 2006, responsável pela conservação, proteção, regeneração e utilização do bioma Mata Atlântica. E também o novo Código Florestal, da Lei nº 12.651 de 2012, que vai tratar da preservação da vegetação nativa e proteção de todos os seus ecossistemas. Iremos falar um pouco mais especificamente sobre a Lei da Mata Atlântica e o novo Código Florestal Brasileiro. Inicialmente, precisamos entender a importância da Lei da Mata Atlântica. Segundo o SOS Mata Atlântica, ela é fundamental principalmente quando consideramos que atualmente restam apenas 12,4% da floresta que existiu originalmente. Agora, é fundamental que articulemos ações para a recuperação da mata, proteção das espécies, medidas para reduzir a falta de água, assim como para promover serviços ambientais necessários ao desenvolvimento da sociedade. E a Lei da Mata Atlântica é nossa aliada para que isso se torne possível. Bom, e se falamos sobre a Lei de Proteção da Mata Atlântica, é importante entendermos um pouco sobre o respectivo bioma. Segundo o Instituto Brasileiro de Florestas, a Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e hoje é considerado um dos biomas mais ameaçados do planeta. A maioria dos animais e plantas ameaçados de extinção do Brasil pertencem a este bioma. E das 7 espécies brasileiras consideradas extintas em tempos recentes, todas se encontram distribuídas na Mata Atlântica, além de outras exterminadas localmente. A foto que vocês veem é então retirada do Parque Natural do município de Cabedelo. É um pequeno recorte de proteção à Mata Atlântica em zona urbana, aqui no estado da Paraíba. E como forma de ilustrar a presença do bioma no território brasileiro, temos o mapa do Sistema Nacional de Informações Florestais. A Mata Atlântica está presente em boa parte do litoral brasileiro, como observável no mapa. No entanto, o bioma está em uma posição de alta vulnerabilidade, tendo como responsável as ações humanas, sendo assim, sua presença no território brasileiro cada vez mais ameaçada. Essa situação alarmante justifica a importância da Lei da Mata Atlântica, que tem como papel fundamental auxiliar na proteção dos resquícios do bioma ainda existentes no Brasil. Temos também o Código Florestal, e que a partir da definição do ECO é a lei que institui regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Sendo assim, temos 2 tipos de mecanismo de proteção, sendo o primeiro conhecido como reserva legal, que é basicamente 20% de área de uma propriedade rural que deve ser preservada. Temos também a área de preservação permanente, que tem como função principal a proteção de recursos hídricos, como bem ilustra a imagem de satélite. Aqui existe a presença do rio Paraíba em direção à sua foz. As vegetações que se encontram ao longo de toda a sua margem podem entrar na lei do Código Florestal como um APP. E por fim, temos mais essas 3 leis ambientais. A Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei nº 9.433, de 1997.
que trata da definição da água como um recurso natural limitado, determinando seus usos, a sua coleta e as suas formas de tratamento. A Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, de 1998, que ela vai definir os crimes ambientais e as suas penalidades como uma forma de defesa ao meio ambiente. E, por fim, a Lei da Fauna, a Lei número 5.197, de 1967, que protege os animais silvestres da caça, captura e do comércio indiscriminado. Agora vamos entender um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O SNUC é um conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais que possibilitam às esferas governamentais, federal, estadual, municipal e a iniciativa privada a criação, implementação e gestão da unidade de conservação. O SNUC define unidades de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias de proteção. As unidades de conservação estão organizadas em dois grupos: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. No Brasil, existem cerca de 2.446 unidades de conservação, 777 de proteção integral e 1.669 de uso sustentável. As unidades de proteção integral têm a finalidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, e por isso as regras e normas são restritivas. Pertencem a esse grupo as categorias Estação Ecológica, que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Os exemplos são a Estação Ecológica da Mata Preta, em Florianópolis, Santa Catarina, e Estação Ecológica do Tripuí, em Minas Gerais. Existe a Reserva Biológica, que tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Um exemplo é a Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba, e a Reserva Biológica do Tinguá, que é no Rio de Janeiro. O Parque Nacional, que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Os exemplos de Parque Nacional são o Parque Nacional de Fernando de Noronha, no Pernambuco, e o Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná. Tem também o Refúgio de Vida Silvestre, que tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. O exemplo é o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatraz, em São Paulo, e o Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Buraquinho, na Paraíba. O monumento natural, ele tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, como, por exemplo, o Monumento Natural do Rio São Francisco, na Bahia, e o Monumento Natural O Frade e a Freira, no Espírito Santo. O grupo das unidades de uso sustentável tem como objetivo conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais. Esse grupo ele é constituído pelas seguintes categorias: área de proteção ambiental, que é uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Como, por exemplo, a Barra do Rio Mamanguape, na Paraíba, e a APA de Tambaba, também na Paraíba. A área de relevante interesse ecológico, que é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares rasos da biota, que tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Um exemplo é a área de Capetinga ou Taquara, do Distrito Federal. A Floresta Nacional, que é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas.
Um exemplo é a Floresta Nacional do Tapajós, no Pará, e a Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, na Paraíba. A Reserva Extrativista, que é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. E tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Um exemplo é a Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada no Acre, e a Reserva Extrativista Açaú Goiana, que está localizada no território da Paraíba e Pernambuco. A Reserva de Fauna, que é uma área natural com populações de animais nativos, terrestres ou aquáticos, residentes ou migratórios, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Um exemplo é a Baía da Babitonga, em Santa Catarina. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja subsistência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da biodiversidade biológica. Um exemplo é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mari-Mauá, localizado no Amazonas. E a última categoria desse grupo é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma área privada gravada com perpetuidade e com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Um exemplo é a Reserva Natural Salto Morato, no Paraná, e a Reserva Natural Fazenda Pacatuba, na Paraíba. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as características da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, Mata da Amém. A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo está localizada no município de Cabedelo e João Pessoa, sendo cerca de 79% de seu território no município de Cabedelo e 21% no de João Pessoa. Ela apresenta um total de 114 hectares. De acordo com a classificação de Köppen, a Flona localiza-se numa região de clima tropical quente e úmido, com precipitações que alcançam maiores índices pluviométricos entre os meses de maio, junho e julho. E ela está localizada em terrenos de deposição marinha e fluvial. E é cortada pelo rio Mandacaru, que se encontra com o rio Paraíba no limite oeste da unidade de conservação. Ela é coberta por manguezais, cerca de 40% do seu território, e vegetação de restinga, em diferentes estágios de sucessão, que chega a cerca de 45% do seu território, sendo que a área restante é ocupada por água do rio Mandacaru e edificações. Em relação à fauna, a Flona de Cabedelo apresenta diversas espécies de borboletas, de escorpiões, diversas espécies de aves e também diversas espécies de abelhas. A Flona ela apresenta um alto potencial para o turismo de observação de aves na natureza, devido principalmente à sua diversidade nas aves da região. Aqui estão as nossas referências. Caso tenha alguma dúvida ou curiosidade, envie um e-mail para bexplona.ufpb@gmail.com e acompanhe nossas redes sociais, Instagram, site e YouTube. E não se esqueça de avaliar o nosso vídeo pelo formulário em anexo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.